Fala galera, Fabiano Luzes, morto com farofa, mas firme e forte pelo esporte, igual ao tricolor que não desiste nunca. Ontem, parabéns. Eu não gosto muito de usar essa expressão não, tá? Mas vou usar porque eu sou um desportista. Parabéns à nação rubro-negra ontem pelo título, merecido por ser um time melhor. Apesar de eu querer valorizar muito a atuação do time do Fluminense ontem, né? Ontem nos últimos jogos, hein? Isso é muito bom e muito importante. É sempre bom lembrar, hein, pessoal? Aqui o papo trabalhista, sempre democrático. Eu e o Marcos, a gente discorda de tudo, inclusive em futebol. Marcos flamenguista, eu tricolor, mas como sempre, a gente sempre deixando de lado qualquer coisa que fuja à lógica do que é o papo trabalhista, que é brincando, que é conversando, que é descontraindo, levando sempre a vida na forma como a gente entende que deve ser, que é com razoabilidade, não é isso? Mas fica aí um abraço, saudações aí a todos os amigos rubro-negros, parabéns pelo título, mais uma vez, bem merecido. Eu preferia que fosse o Fluminense. Vida que segue. Tá bom? Pessoal, deixando brincadeira de lado, deixando aí as amenidades de lado, vou chamar aqui o nosso convidado. Gilmar, será que vai conseguir entrar dessa vez com o seu nick? Vamos lá, vamos ver? Será que o telefone funcionou dessa vez? E vamos lá, mistério, vamos lá. Lembra do personagem da novela? Vamos ver. Todo mundo torcendo. Vamos ver o que acontece com o meu querido amigo Gilmar. Gilmar entrou! O telefone funciona agora. Isso aí, querido. Agora foi. Show de bola. Tudo bem? Tudo bem, e você? Descobri que meu Instagram não estava atualizado. Você acredita nisso? Tá vendo? Então tá tudo Vivendo e certo. aprendendo. É isso aí, querido. Isso daí. Eu confesso para você que eu tive um problema aí, porque tentaram entrar na minha senha, eu tenho um iPhone, né? Tentaram entrar num lugar chamado UFEI, sei lá. Aí eu botei no Google para descobrir onde era na China. Aí botei para descobrir se tratava de alguma coisa, parece que é um grupo de hackers que fica lá tentando o mundo inteiro. Rapaz, eu perdi o sono, né? Perdi o sono e aí tentei trocar e começou a dar confusão, começou a dar pau um monte de coisa. E aí daqui a pouco dá pau no iMac, porque fala com o telefone, porque fala com não sei o que fala com Apple TV, ou seja, em resumo. E eu tomando coça. E minha filha com 12 anos tira de letra, né? Minha filha rapidinho, pai, me fecha aqui. Resolveu. Mas e aí, querido, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, querido. Mais uma vez aí o nosso último bate-papo, pessoal, mais uma vez, agradeceu, mandou parabéns, mandou todo mundo impressionado com o seu conhecimento técnico sobre a matéria, todo mundo falando. Eu vi uma mensagem no nosso último vídeo de um colega aqui, né? Eu te peço desculpa porque eu não anotei o nome, mas mandou uma mensagem para o outro, falou: fulano, sobre aquilo que eu tinha falado com você, o vídeo abordou no final, vale a pena ver tudo, que são várias dicas. Quer dizer, eu fico muito feliz de saber que o que a gente está conversando aqui de uma forma superficial, né, Gilmar? Cá entre nós, que a gente está fazendo um papo descontraído, né? Os amigos não têm noção da profundidade que dos casos concretos, né? Claro que vale a pena depois, assim, para quem interessar, trazer um pouco mais de densidade, né, ao assunto. Isso aqui é mais assim, mostrar para as pessoas que existe muito mais do que as ferramentas Jude. Bacenjude, Renajude e Infojude, né? Isso, exatamente. É isso aí. Tem sido bem legal. Pô, tá sendo ótimo e para todos, né? Juízes mandando mensagem dizendo que o que você está falando está ajudando bastante até eles também a repensarem as execuções nas varas onde eles atuam. Então, quer dizer, uma coisa aí que é coletiva, que é para mostrar para todo mundo que o aprendizado é sempre uma visão 180 graus, né? Quer dizer, de um lado para o outro, né? Todo mundo aprende aqui. O Papo Trabalhista é exatamente para isso, né? Todo dia é verdade, é isso mesmo. A gente está sempre aprendendo um com o outro aqui. Esse intercâmbio é importante, né? Exatamente. E a gente deixou para hoje, né, Gilmar? A gente acabou não falando do Arispe e do Knib e do Simba. Eu até vou te propor para a gente tentar falar. Eu acho que o Knib merece uma atenção um pouco especial, né? Eu acho que talvez mereça um pouco mais de detalhe. O Simba eu acho que vale a pena só a gente fazer uma visão geral, porque o Simba é muito complexo. Eu acho que a gente só tem que ensinar as pessoas que existe e o que ele visa. Né? O Knib não, o Knib é mais prático do dia a dia, né? Para a gente ir para aquelas outras ferramentas, para o outro bate-papo de execução, que são as formas de execução que a gente não pega dinheiro, mas que a gente, como eu costumo dizer em sala de aula, que a gente quer azucrinar a vida do executado, para fazer isso mesmo. Não é isso? Não, com certeza. Então vamos lá. Eu inclusive, até coloquei lá na efetividade da execução, hoje, que a gente poderia tratar também de cashback, Eu vi? tem hora de
de food tax, que é o comando que tem por aí, como é que a gente pode fazer isso também, algumas dicas nesse sentido, né? Vou até anotar aqui. O cashback eu tinha visto. O Foodtex eu confesso que não conheço, inclusive, digo-se de passagem. Vou botar até aqui os cashback aqui, os dois, para a gente debater. Já está anotado. Vamos falar primeiro, para a gente finalizar o bate-papo de terça-feira? Falar rapidamente sobre Arisp e Knib. Vamos fazer um pacote dos dois juntos, já que eles tratam de matemática e de indisponibilidade? Vamos sim, então. Na verdade, a gente tem que pensar que o Knib se encaixa na modalidade de atípica, né? Uhum. As medidas atípicas, porque é uma ferramenta que você normalmente se defere quando você atende aí o pressuposto de esgotamento das diligências para localizar bens do devedor. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Knib, alguns falam Cinib, Knib, eu falo Knib, ele não se presta à pesquisa de bens. Eu não vou fazer, eu quero localizar bens do devedor. Apesar do que, ela pode me trazer um resultado que me vai ser muito útil, quando ela me disponibiliza um bem que encontra e me fornece a matrícula desse bem. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é que eu vou deixar essa medida, esse convênio, o CNIB, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, mais lá para o final. Depois de ter tentado aí algumas medidas típicas, depois eu vou entrar nas medidas atípicas, e o CNIB é uma medida atípica, né? Ele é significativo porque quando eu uso esse convênio, eu posso lá indicar o CPF ou o CNPJ do devedor, ele faz uma indisponibilidade quase que imediata do devedor. Isso é importante por quê? Porque previne fraude, previne a ocorrência de prejuízo a terceiros que são adquirentes de boa fé. E, ao mesmo tempo, evita aí a dilapidação do patrimônio. Quando eu dou o comando na central de disponibilidade, ele acarreta a imediata gravação nos cartórios de registro de imóveis de todo o território nacional, de quaisquer bens de propriedade do executado, e o que é importante, bens existentes e posteriormente adquiridos. Então é um cuidado muito importante, porque pode ser que eu dê o comando, eu não haja bens registrados lá no cartório de imóveis de todo o território nacional, mas se por acaso o devedor adquiriu um imóvel, esse bem já nasce com uma gravação. Então, assim, por isso que as varas também precisam ter muito cuidado e sinalizar para o PJE que foi feita essa indisponibilidade. Por quê? Porque uma vez o executado tendo feito um acordo, né, negociado um acordo, ou pago o débito, eu preciso entrar lá e cancelar a ordem de disponibilidade, porque senão ela fica eternamente gravada lá na matrícula do imóvel. Então, assim, eu preciso ter essas cautelas. Então, ele vai gravar imediatamente na matrícula do imóvel, e se houver um bem, o sistema vai informar para mim a matrícula e o cartório. Hoje mesmo a gente fez uma consulta, por acaso tinha até um processo da vara lá, da quarta vara de São Gonçalo, do Carlos lá, né? Passou lá o doutor Maurício. E o que é interessante é o seguinte, porque às vezes, o que acontece? O cuidado que eu preciso ter e também o cuidado que o advogado precisa ter ao recorrer a essa ferramenta. Um módulo que o CNIB me oferece é a possibilidade de eu fazer a pesquisa de algum bem que já foi disponibilizado. Então, quando eu entrei, olha que curioso, quando eu entrei com o CPF do executado, ele mostrou para mim que lá na vara de São Gonçalo já existia uma indisponibilidade daquele bem. Inclusive informando a matrícula do imóvel e o cartório. Olha que coisa boa. Então, assim, justificaria eu novamente fazer uma indisponibilidade desse bem? Talvez não fosse o caso, né? O que a gente precisa lembrar, isso é bastante importante, é que a prelação ela se faz com a penhora e não com a indisponibilidade. O que acontece muitas vezes é que o advogado requer a indisponibilidade do bem, achando que isso traz para ele, né, a preferência em relação àquela penhora, e não é verdade, né? A prelação se faz com a penhora em si, e vem um outro que registrou a indisponibilidade, por exemplo, ou não, fez a consulta, viu que o imóvel já estava indisponível, pegou a matrícula, foi no cartório,
fez uma averbação na matrícula do imóvel e isso, pela regra do CPC 792, faz com que ele iniba a fraude à execução e, ao mesmo tempo, ele se torne aí, um credor com preferência em relação àquele imóvel. Então, qual é a dica que a gente pode dar para quem está nos ouvindo? Eu fiz a consulta no CNIB. Se aparece lá uma matrícula de um imóvel, eu vou, talvez, porque lá aparece também, quando a vara junta ao processo, o número do processo. Eu posso consultar aquele processo para saber qual é a situação. Porque, normalmente, como é que a gente reage? A gente faz assim, eu faço a pesquisa no CNIB, se ele me traz uma resposta com a matrícula do imóvel e o cartório, eu vou usar o ARISP, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por quê? Porque o ARISP, dependendo do cartório, vai me fornecer a certidão de ônus reais, para eu, então, fazer a penhora desse imóvel. Mas o advogado que nos acompanha, que está ligado aí com as dicas, o que ele vai fazer? No momento em que ele recebe essa informação, ele pode requerer à vara uma certidão para ele fazer a averbação premonitória. Essa averbação premonitória eu pego, vou ao cartório, registro na matrícula do imóvel e asseguro aí a minha preferência em relação a esse bem. Posso, inclusive, se for o caso, logo em seguida, aí seguindo os trâmites normais, mas garantir a minha preferência lá, se já não houver uma outra, posso tranquilamente pedir aí usar o ARIS para buscar a certidão do imóvel e aí fazer a penhora do bem sem problema nenhum. Então, assim, ele é muito importante, mas esses detalhes aí são importantes para que a gente confira a efetividade. Porque não basta eu apenas registrar a indisponibilidade, eu tenho que correr com isso. Exato. Até a gente estava conversando esses dias com um colega, diretor lá no Rio, e ele falou assim, poxa, eu peguei uma certidão de matrícula com diversas indisponibilidades registradas. Isso, por outro lado, é ruim, porque dificulta. Você olha um bem, aí você leva esse bem à asta pública. Quem quer adquirir esse bem, pretende, olha lá com tanta disponibilidade, ele fica com medo de adquirir esse bem. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Olhei, vale, me atende, vou correr lá na matrícula do imóvel e vou fazer a averbação na matrícula para poder garantir aí a minha preferência. Isso então, é até muito bom. Essa dica é fantástica, mas diga-se de passagem, e mais uma vez, né, eu acho que a nossa preocupação aqui é mostrar para as pessoas que existem diversas ferramentas, mas muito mais importante do que requerer a ferramenta é saber colher a informação que a ferramenta nos presta. Isso. Quer dizer, você vê, até uma colega nossa aqui, a Jaqueline, um abraço, um beijo para ti, diz assim, para os bens adquiridos futuramente, vai algum alerta para a vara ou precisa ficar requerendo a verificação quando ela está no CNIB? Quer dizer, eu mandei a informação para o CNIB, está lá em disponibilidade. O cidadão comprou um bem. Quando ele comprar um bem, a vara recebe uma informação de que houve a compra ou você tem que periodicamente consultar? A gente precisa consultar, fazer a consulta, e um módulo é a possibilidade de você consultar por aquele CPF que foi disponibilizado. Normalmente o que vai acontecer numa situação dessa é que o próprio comprador, diante dessa situação, vai correr para saber o que aconteceu. O imóvel que eu acabei de adquirir já nasceu com uma indisponibilidade vinculado à vara tal. Acho que aí ele próprio vai sinalizar que isso aí ele precisa tomar alguma providência. Então, mas, por exemplo, eu sou o autor, né? Só para ficar bem claro para o pessoal. Eu sou o autor, o patrão do autor. E aí eu peticiono requerendo a indisponibilidade. Você, na primeira vara de Niterói, vai lá e faz o comando para provocar o CNIB para gerar a indisponibilidade de bem. O meu irmão, por exemplo, é o devedor. Ele foi lá e comprou um bem durante esse período. A ordem de indisponibilidade já está dada. Todo bem que entrar no CPF dele, passado, presente ou futuro, vai ficar indisponível, tá certo? Isso, perfeito. Aí talvez, assim, só para ficar claro para a Jaqueline e para os demais colegas, quando dessa indisponibilidade, o advogado, né, num trabalho zeloso, ele tem que periodicamente peticionar para pedir uma certidão se aconteceu alguma movimentação de bens? O sistema não nos reporta se houve uma aquisição futura de algum bem vinculado àquele devedor. Ele não faz isso. Então, o processo vai ficar lá. Na verdade, penso eu que o sistema, só para quem que é o próprio executado que adquiriu um bem, é que ele vai tomar conhecimento e vai provocar a própria vara, porque ele tem interesse em retirar essa indisponibilidade, né? Mesmo porque ele pode ter feito um acordo, quer fazer um acordo no processo, né? Mas a gente não recebe essa informação. Então, o sistema tem um módulo que me permite entrar lá e fazer a consulta, para saber se já existe algum bem
vinculado àquela indisponibilidade. Bacana. Então, o advogado pode peticionar requerendo uma consulta se houve disponibilidade. Sim. Legal, bacana, legal. Essa dica é excelente. Excelente, excelente, excelente. E essa questão da ideia da disponibilidade de você... Eu estou até, pessoal, só porque o João falou várias vezes sobre questão de adquirentes futuros de preocupação. A gente tem que lembrar do conteúdo da súmula 375 da STJ. Para quem não se recorda, o reconhecimento de fraude de execução depende, a súmula vem dizendo, do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Se a indisponibilidade não está no Código 375, mas alerta para o adquirente que aquele bem é objeto de uma execução, existe possibilidade de uma interpretação à luz da súmula 375. Por isso a preocupação. Com certeza. Legal? Só para a galera não ter dúvida sobre o que a gente está debatendo. E o Arispe, já que você já tocou no assunto da questão da certidão de ônus reais? Então, eu acho interessante porque assim, o Arispe me permite fazer a pesquisa. Claro que se eu tenho a matrícula do imóvel, por exemplo, eu fiz a indisponibilidade. Pode ser que a indisponibilidade, o juiz indefira a indisponibilidade do bem por entender que ela é uma medida atípica e que não foram esgotados os meios, e ele pode indeferir. Ok, né? Isso é possível de acontecer. Mas se ele defere e o sistema me informa que existe um bem que foi indisponível, ele vai dizer para mim qual é a matrícula do imóvel e vai me dizer qual é o cartório. Então, com base nessa informação, eu entro no Arispe. Então, o Arispe, uma das funções que ele me permite é fazer a localização de bens imóveis e, ao mesmo tempo, me permite fazer a verbação da penhora do bem imóvel junto aos ofícios imobiliários. Vou pensar na pesquisa. Então, eu fui lá, o juiz deferiu o CNIB. A indisponibilidade me informa que aquela matrícula ficou indisponível e me diz, essa matrícula é esse o cartório. O que eu posso fazer? Dependendo aí do cartório, da matrícula onde aquele imóvel está averbado, eu consigo fazer uso do Arispe. Então, o Arispe, ele hoje está disponível em 13 estados, a gente tem 27, né? Isso, né? Isso. Com o distrito. A gente tem acesso a 13 estados, cartórios em 13 estados. Rio, por exemplo, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, todo o Sudeste a gente tem acesso ao Arispe. Então, já alguns lá no Norte, no Sul, e tem uma relação que me permite fazer essa consulta no cartório. O que eu faço? Vou lá, entro no Arispe e vou pesquisar a titularidade desse imóvel. Eu posso, com o número da matrícula, facilita muito a pesquisa da vara. Eu vou lá e coloco a matrícula e ele vai trazer para mim a certidão de ônus reais desse imóvel. Ok, perfeito. Com base nessa informação, eu posso pedir para que aquele imóvel seja penhorado, né? O oficial vai ao local, faz a avaliação e penhora juntamente com aquela certidão que o cartório me forneceu. Se o reclamante é beneficiário da JG, da gratuidade de justiça, tranquilo, eu preciso informar no processo onde foi deferido, qual é o ID do processo, preciso informar também a decisão do juiz, onde se encontra essa informação, e ok, eu vou lá e ele me fornece, pelo próprio sistema, essa certidão. Então eu vou lá, o juiz, a gente expede o mandado, ele vai ao local, penhora aquele imóvel. Ok, eu não tenho, o juiz indeferiu o CNIB, não tenho a matrícula do imóvel. Se você puder, se o advogado puder pelo menos nos situar, olha, eu sei que ele tem um imóvel no município de Niterói. Então eu posso filtrar a minha pesquisa. Como? O sistema Arispe me permite fazer a pesquisa também pelo CPF ou CNPJ do executado. Então eu vou lá, indico o CPF, abro o município que eu pretendo pesquisar, no nosso caso aqui o Rio de Janeiro, filtro pelos cartórios de ofícios imobiliários em Niterói, 4, 5, sei lá, 6, e ele vai me fazer uma pesquisa e vai me dar a resposta, e se for o caso, ele vai informar para mim qual é a matrícula do imóvel. Uma dica importante em relação ao Arispe, porque insiste em dizer, a matrícula facilita muito a pesquisa, ela vai direto, né, no cartório onde o imóvel está averbado, é que eu posso lembrar que lá na declaração de operações imobiliárias,
chegando já nessa fase do processo, é provável que a DOI já esteja no processo. Só para lembrar para os advogados que a DOI, nos imóveis adquiridos mais recentemente, a DOI traz a matrícula do imóvel. Então, se você precisar da matrícula do imóvel, vá lá na DOI e informe ao juiz que o imóvel é aquele que está ali. Isso é importante porque a gente viu ontem que alguns bens que são adquiridos, às vezes, não foram declarados lá na declaração de bens, né, que acontece por homologação, eu declaro o que eu quero. A DOI não, a DOI é informação do próprio cartório. Então, é um sistema que vale a pena fazer uso, porque facilita bastante a vida dos advogados. Aí, aproveitando o ensejo, pode ser que o imóvel esteja situado em algum cartório que a gente não tenha acesso pelo ARISP. Poxa, como é que eu faço nesses casos? Aí vale a pena lembrar para os advogados que a gente tem um malote digital. Então, o juiz pode fazer um ofício, o juiz assina, e eu encaminho pelo malote digital, né? Os cartórios recebem essa informação e me devolvem a informação pelo próprio malote digital. Então, de um jeito ou de outro, se ele tiver imóvel, a gente consegue obter a certidão desse imóvel. Excelente. Nessa mesma linha, eu já ia perguntar, mas alguém colocou aqui sobre hipoteca judicial, judiciária, que, diga-se de passagem, não é execução, para falar a verdade, é um próximo momento, é um efeito secundário da sentença, né? Só para deixar claro para o pessoal, até porque não tem título transitado em julgado, eventualmente pode ter reforma e eventualmente considerar o conteúdo daquela hipoteca, inclusive com possível consequência, a depender do que acontecer com o devedor. Mas de toda sorte. A hipoteca judiciária é um instrumento ainda muito pouco utilizado. E a pergunta que um colega fez aqui, se a hipoteca judiciária gera direito de preferência, como acontece com uma penhora, né? Qual é a tua visão sobre isso? Então, eu acho que a hipoteca está lá no 495, né, do CPC, né? Me parece que ele... essa eu teria que fazer uma consulta rápida aqui. Mas, se precisa não, é só mas eu acho... De fato, porque bem dizendo, na decisão... Pode falar. Porque na verbação premonitória a gente tem certeza que a verbação premonitória, segundo o STJ, também não implica preferência ao interessado que realizou. Mesmo a verbação premonitória, né? Porque eu posso fazer a verbação premonitória, mas a penhora é importante, né? O parágrafo 4, até vou responder. O artigo 495, parágrafo 4º, para quem perguntou. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação aos outros credores, observada a prioridade do registro. Então, assim, para casar as duas informações, é como se efetivamente a gente estivesse fazendo uma execução antecipada sem ser uma execução provisória, percebe? Ela tem essa natureza. E é interessante, Gilmar, eu não sei se a Roberta usa isso. Eu, particularmente, nas minhas sentenças, eu tenho por hábito, né, porque quem já viu alguma sentença minha, eu coloco no comando da decisão, quando ela condena, ou totalmente ou parcialmente, eu coloco lá dizendo que esta sentença constitui documento hábil para hipoteca judiciária. Sabe quantas vezes eu ouvi alguém usar isso como hipoteca? Nunca. Mas, assim, fica a dica. É um documento importante, é um instrumento muito importante. Tudo bem que a hipoteca gera custos, né, coisas assim, mas de toda sorte garante uma execução. Então, é muito bacana que o nosso colega, nosso amigo advogado, nossa amiga advogada, tenha ciência da relevância do Instituto, que vai na linha desses instrumentos todos de execução. Gilmar, 19h28, vamos falar em 3 minutinhos sobre o Simba, porque Simba não dá para a gente esgotar, pessoal. Simba é basicamente apresentado. Simba não é o filho do Mufasa, não é o Rei Leão. Simba é um sistema que, inclusive, foi projetado e foi trabalhado pelo Ministério Público Federal, né? De investigação de movimentações bancárias. Então, eu penso que o Simba ele só é relevante, o uso dele, quando você tem aí grandes grupos econômicos, porque ele gera um relatório bastante complicado para se analisar. Então, normalmente, a gente, quando a gente recebe um pedido de Simba, qual é a empresa que se pretende, né, fazer essa investigação de movimentação bancária? Vale a pena? É um conglomerado, né, um grande grupo econômico? Por quê? Porque os relatórios eles chegam com uma quantidade enorme de informação. Às vezes, o próprio
credor, o próprio exequente, precisa contratar aí alguém para poder fazer uma análise desse relatório. Verdade. A gente comentou agora que, inclusive ontem, a gente estreou esse recurso novo, que já está funcionando no Sisbajude, esse recurso. O Sisbajude começa em setembro, mas existe um módulo no Bacenjude, já vinculado ao Sisbajude, que vai simplificar essa análise de movimentação bancária. Então, ontem a gente estreou isso, fez a primeira solicitação de informação, o sistema informou para a gente que ele vai levar cerca de 30 dias para responder. Quando o sistema estiver integrado com o Sisbajude, essas informações vêm direto para o processo eletrônico, porque vai haver uma integração com o PJE. Mas, por hora, estou achando aí, e estou imaginando que ou ele vai chegar a resposta pelo próprio Sisbajude, agora, né, nesse sistema, e não aquela quantidade de papel. Mas o que eu quero dizer é que, provavelmente, com esse módulo novo do Sisbajude, que é a chamada quebra de sigilo bancário, quase não se vai mais usar o Simba. A não ser que por uma investigação, porque ele tem dois tipos de relatórios, um relatório de extrato de movimentação bancária, que ele diz assim, opte por esse, se for o caso, porque a análise dele é mais simplificada, está lá na informação. Então, a gente marca esse, pode pedir lá, letra de câmbio, talão de cheque, fatura de cartão de crédito, tudo por esse sistema novo. Então, assim, acho que o Simba, deixa ele quietinho lá, só se for numa mega execução, com conglomerado, com grandes grupos econômicos, que talvez valha a pena. Vamos ver se o Sisbajude não vai atender essa necessidade que a gente tem agora, né? Vamos tentar. Talvez até me antecipando algum comentário dos colegas, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente transita mais, né? A gente é do Rio. Por exemplo, eu vou falar da quarta vara, dado que a gente já citou, né? Eu fiquei na quarta vara trabalhando junto, né, pessoal durante 2 anos, um tempo com auxílio fixo e uma parte compartilhada. Então eram só 2 juízes trabalhando o tempo inteiro juntos, eu e meu querido amigo Maurício Madeu. A gente tinha uma visão, por exemplo, muito antagônica sobre a utilização do Simba, que as duas se sustentam, né? Por exemplo, eu sou e sempre fui a favor da utilização do Simba, desde, obviamente, considerada essa sua ponderação. Maurício, por exemplo, é refratário. Maurício entende que o Simba não deve ser utilizado porque ele é de uso restrito a situações, inclusive da sua nascente na perspectiva penal, né? Faz sentido o que Maurício pensa, né? Como vários juízes, inclusive, pensam igual, por isso que não usam. Mas eu, particularmente, como falo para ele, Maurício, o próprio TST tem convênio para utilização, como juiz no conselho que estuda e desenvolve o Simba, me parece intuitivo que a gente possa usar. Mas perceba que isso uma coisa é a seara administrativa de convênio, outra coisa é a seara jurídica da independência do juiz, então entendimento diferente. Só para o pessoal, de repente, o juiz indeferiu. Normalmente esse é o fundamento. É um fundamento de que o Simba é uma medida extremada para fins de crimes de colarinho branco, de ocultação de patrimônio, não para fins de direito de trabalho. Eu entendo ao contrário do senso. Eu entendo que exatamente a gente está usando ele porque está ocultando o patrimônio do devedor. Mas os dois entendimentos, né, têm as suas ressalvas para um lado e para o outro, têm os seus lados positivos. Eu só deixo claro para o pessoal que, eventualmente, lá pode ter visto um dia, Fabiano, você é a favor, mas indeferiu. Eu vou falar uma coisa, meus amigos substitutos vão ficar chateados comigo. O acessório segue o principal. Eu, normalmente, sigo o que o juiz titular faz para não causar transtorno na vara. Você sabe como é que funciona isso no dia a dia. Com certeza, com certeza. Então, eu sou aquele cara que não gosta de dar problema na vara, na secretaria. Então, eu faço nesses entendimentos administrativos de vara, eu não dou confusão. Eu acho que é isso. Com relação ao Simba, fica a galera para saber. Então, eu acho que o grande barato é vocês saberem que o Simba é de uma grande complexidade. De fato, é muito difícil utilizá-lo. Eu até entendo que isso deveria ser um trabalho não de vara, deveria ser de um órgão especial dentro do tribunal, com pessoas capacitadas para leitura, mas isso é um papo muito longo, a gente deixa de lado, só explica para o pessoal como funciona, né? E aí, Gilmar, vamos entrar para o nosso bate-papo de hoje, né? O bate-papo de hoje, que são essas medidas atípicas, não constritivas, não patrimoniais, mas de efeitos efetivamente devastadores na vida de um devedor, caso sejam utilizadas, né? E aí, vamos começar talvez com a mais simples de todas. Até a gente já citou aqui, e eu vou falar de forma exemplificada todas elas. A gente falou, tem o AME, milhas, pontuações diversas em qualquer outro, por exemplo, milhas aéreas, pontuação de cartão de crédito, pontuação se você tiver em alguma loja especializada, a AME não deixa de ser uma delas, e cashback, que é uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos e agora está começando a ser introduzida no Brasil, né?
Bacana isso que você apontou. Fala para mim qual a sua visão sobre isso tudo, para ver se a gente concorda com isso. Então, a gente tem aí cashback, por exemplo, né? O nome diz dinheiro de volta. Todo mundo conhece aí, a Amazon tem, Netshoes, AliExpress, o Booking, Americanas agora com o AMI também. Você compra e recebe aí, às vezes, em algumas situações, 10% de retorno, né? Então, a gente tem que pensar que tudo isso é possibilidade de retorno para o credor. Então, é possível, sim, que a gente faça, o juiz faça, né, autorize lá a expedição de ofício a uma dessas empresas para que ele indisponibilize esse valor ou coloque, se for o caso, transfira esse crédito para o próprio autor no processo, né? Assim, efetivamente é uma novidade. Já começam a surgir decisões nesse sentido. O juiz defere a expedição de ofício e transfere esse crédito para o autor e abate esse valor da execução. Esse seria um caminho aí que me parece que já começam a surgir decisões e bem viável. Outro caminho, isso em relação ao cashback. Em relação às milhas, por exemplo, acho que, não sei se todo mundo conhece, hoje eu fiz uma pesquisa, você hoje, cada 1.000 milhas podem ser vendidas de 20 a 32 reais. Exatamente. Então, tem Hot Milhas, não é isso? Tem inclusive um site que faz essa transação. Tem vários programas desse aí. Então eu posso... Claro, eu estou falando de milhas, mas existem muitos programas de fidelidade que geram pontuação aí por exemplo, na hipótese aqui, para o executado, para o devedor. Qual é a posição? Também a gente usa o recurso do ofício. O juiz pode determinar a expedição de um ofício direcionado a essas empresas que atuam nesse ramo, pode pedir a informação de quantidade de pontos. Aí, uma dica importante é acompanhar as redes sociais, porque pode ser que eu consiga obter informações que esse executado é viajado. Exatamente. Ele posta fotos em vários lugares do mundo e é bem provável que ele tenha aí uma quantidade boa de pontos. Posso pedir informação quanto a essa quantidade de pontos, o juiz pode determinar que não seja permitida a utilização desses pontos pelo executado, e aí cabe ao credor, ele pode optar por vender, e a gente viu aí que é uma possibilidade de vender cada 1.000 por R$30 pelo menos, ou ele pode adjudicar, transferir isso para si próprio, né, e abater do valor da execução. Então são desenhos, caminhos que aparecem que permitem aí ao credor, de alguma forma, tentar a satisfação do seu crédito. Exatamente. A outra opção, que eu acho aí que são as chamadas Foodtech, né, que é a iFood, Rappi, Uber Eats e tantas outras que a gente tem pelo Brasil. Aí a gente tem que ter um cuidado, né, uma sugestão importante. Por quê? Porque nesse caso, o juiz determina a expedição de ofício para penhora do repasse ao parceiro da plataforma. Então eu vou mandar um ofício para lá, para que ele faça a penhora desse repasse, porque normalmente é assim que acontece. Eles recebem esse valor, esse repasse um tempo depois. Às vezes, em algumas situações, 15 dias, 30 dias, esse repasse, eu vou na origem dele, para que ele não faça o repasse para o parceiro da plataforma, sei lá, o restaurante e assim por diante. Vem uma discussão muito importante agora, recentemente, que inclusive chegou ao STJ, que como isso pode influir no faturamento e na sobrevivência da própria empresa, a gente precisa lembrar que, nesse caso, isso tem sido considerado uma medida excepcional. Para a gente não errar, para o advogado não errar, a sugestão é pedir o percentual de 10% sobre cada crédito recebido até o montante da execução. Por que isso? Por conta desse entendimento agora recente da questão que chegou ao STJ, agora no mês de fevereiro. A primeira sessão do STJ afetou 3 recursos especiais relativos à penhora sobre o faturamento. Até cadastraram um tema, se alguém quiser se aprofundar, tema 769. Então, para não correr o risco, pede 10%. 10% para que seja do montante, para que possa, por fim, se garantir aí o pagamento do total da execução. 30% parece que já é bem exagerado, como a gente normalmente defere. Então, vamos pensar nisso. No caso das Foodtechs, a gente lembrar que eu posso, sim, penhorar o repasse ao parceiro da plataforma, mas vou pensar que isso tem sido tratado como medida excepcional e que seria interessante aí pedir
a penhora de apenas 10% sobre cada crédito recebido até que seja integralizado o valor da execução. Então, esses são os que a gente tem aí, que são novos, né? E que vale a pena a gente alistar para começar a colocar em andamento, né? Excelente lembrança, e aí só para quem não se recorda, é porque a sistemática dessas empresas hoje, desses aplicativos, de uma forma geral, e aí o Gilmar citou, iFood, Rappi, Uber Eats, você tem agora, né, o vinculado ao Grupo Pão de Açúcar, o James, você tem diversos sistemas que esse parceiro, essa plataforma recebe o recurso para no segundo momento repassar para o estabelecimento parceiro, como agora também no período de bar, né, tem o Seu Zé, né, aqui no Rio de Janeiro, não sei se é um aplicativo nacional, mas aqui no Rio tenho certeza que é utilizado, deve ser nacional, Seu Zé. Então, normalmente o aplicativo recebe e depois ele repassa o valor. Normalmente, diga-se de passagem, eu confesso que eu não sei a sistemática desses aplicativos, mas normalmente eles repassam com um período longo e para pagamento mais adiantado existe normalmente uma antecipação com um desconto, é como se fosse um deságio, né? Ou uma sistemática de desconto. Mas não sei se isso de fato acontece. De toda sorte, o grande barato que fica, né, para a galera é que esses estabelecimentos, e isso está ficando cada dia mais amplo, né? Quer dizer, você tem o próprio Mercado Livre, né? O Mercado Livre da mesma forma, né? O Mercado Livre o Mercado Livre ainda tem uma facilidade, né? Porque o Mercado Livre ele é uma venda normalmente, inclusive de pessoa física. Se você eventualmente verifica lá que o cidadão tem uma conta, e você pode requerer pelo CPF, se o CPF tem conta no Mercado Livre, porque às vezes ele utiliza um CPF, o dele é CPF, mas coloca um outro nome, um nick diferente, né? Então pode também ser verificado se no Mercado Livre tem esse repasse. Eu não sei se o pessoal sabe, mas o Mercado Livre era o maior contrato celebrado com o Correio no Brasil, né? Era um disparado maior. Então significa o volume enorme de operações utilizadas por essa plataforma, tá? Então fica aí a dica. E aí, pessoal, a criatividade de vocês tem que... pessoal, doutor Rafael aqui, o Zé Delivery é nacional, mas não é feito pagamento dentro da plataforma. O pagamento somente é feito de forma presencial através da... obrigado, obrigado, não sabia. Agradeço aí conhece do assunto, hein? Tá certo. Não, isso aí. Para quem gosta de tomar um chopinho. Esse talvez o caminho seja aquele que a gente tratou ontem, do agenciador do pagamento. Isso então aí. eu vou fazer o juiz faz um ofício ao agenciador do pagamento, porque está vinculado à máquina do cartão, né? Boa. Eu soube, inclusive, de um aluno num curso desse, que ele falou que eles estão tão assim, criativos que agora as maquininhas são trocadas a cada 3 meses. Para evitar que você não chegue lá e o crédito esteja indo para uma pessoa diferente daquela que é o CNPJ estabelecido no local, né? Como a gente comentou ontem. Vi um advogado comentando aqui, ele falou, mas o iFood, o Uber Eats não atendem os ofícios que são remetidos. Normalmente, nessas situações, a gente até fez um processo hoje em que o advogado pediu para que fosse feito um mandado e ele citou o dispositivo lá do CPC que trata do ato atentatório à dignidade da justiça. Exatamente. Que permite a penalidade de aplicação de multa, inclusive aquele que deixa de cumprir a determinação judicial. Então, talvez o caminho seja esse. Pede por mandado e pede para acrescentar essa combinação legal, né, para ele forçar ele a atender a determinação, né? Eu particularmente já faço eu particularmente quando estou em titularidade, eu já sempre recomendo. Ofício é perda de tempo, faz por mandado com combinação de multa, porque não adianta. Se for pedindo com educação, as pessoas, infelizmente, não atendem. Você tem que ir, no final das contas, para ato de império do Estado, né? E aí, quer dizer, deixa eu só mandar um beijo aqui antes de mais nada. Eu vi aqui a mensagem da minha amiga, minha querida amiga, juíza lá no TRT da 16ª Região, Teana Borges. Querida, ó, beijo para você, saber que você, de longe aí, do belíssimo estado do Maranhão, acompanha a gente aqui, tá, querido? Um grande beijo para você. Né? Para você ver como é que o papo trabalhista chega longe, tá vendo, Gilmar? Tá vendo? Vamos lá, então. Olha, tratamos, então, mostrando para os nossos amigos aí possibilidades alternativas de execução, falamos da possibilidade da venda de milha e mais, pessoal, de novo, adjudicação. Gilmar utilizou a palavra adjudicar. Nunca percam de vista isso. Tá? Adjudicar é sempre uma maneira muito importante. Eu lembro do pessoal aqui do Rio de Janeiro, quando fazia juizado especial, que costumava, numa empresa de telefonia que estava passando por problemas financeiros, quem é do Rio vai saber, eu vou evitar só citar o que se trata, né, para não ter... Né? Era muito comum ter acordo com créditos no telefone, não sei se você vai recordar, lembra disso. Então existia crédito em telefonia para o cliente e crédito com pagamento dos honorários para o advogado.
Na época eu achava aquilo uma coisa assim tão absurda. Mas depois eu fiquei pensando, gente, mas é muito mais lógico, o advogado ou a parte vai usar isso em algum momento. Isso é dinheiro, né? Isso não deixa de ser algo que você vai deixar de... Quer dizer, faz todo sentido, pessoal. Mais uma vez, adjudicar, pessoal, muitas vezes é a solução para, né, um eventual inadimplemento de uma execução. Legal? Feito isso, Gilmar, vamos falar de uma outra que também gera problema para Dedéu. E aí a sua visão, você que, né, já andou com vários juízes, já está acostumado, domina a execução, né? Essas medidas mais radicais que às vezes o pessoal fala. Prisão de devedor, que, diga-se de passagem, o professor Fred Didier, na obra dele, defende como meio para a efetividade da execução, tem uma zona aí de desconforto quanto ao assunto. Apreensão de CNH, apreensão de passaporte. Qual é o que você, na sua visão de quem atua com a execução, o que você, né, acha disso? Então, em relação à CNH, eu até fiz um postzinho lá na efetividade da execução. Eu acho que o entendimento começa a ficar mais tranquilo. Por quê? Porque o STJ vem entendendo que quando você suspende a CNH, em tese, isso não configura ameaça ao direito de ir e vir. Por quê? Porque você consegue se locomover por outros meios. Né? Sim, claro. Nada óbvio que você apanhe um ônibus ou pegue o outro que não necessite necessariamente da sua CNH. Então, isso começa a ficar mais tranquilo. Mas o passaporte, aí as decisões variam, os precedentes variam. Já tem turma, né, se eu não me engano, a quarta turma, que entende que a restrição realmente, a restrição é ilegal, porque fere aí ao direito fundamental de locomoção previsto lá no artigo 5º da Constituição. Tem uma decisão do STJ, se eu não me engano, da primeira turma, que admite a apreensão do passaporte quando você esgota todos os meios tradicionais de satisfação, o que a gente tem falado, né, usar primeiro as medidas típicas. A apreensão de passaporte é flagrantemente atípica, mas se admite quando eu esgotei todos os meios tradicionais. E também quando se admite, quando é evidente que o devedor tem patrimônio, mas ele esconde esse patrimônio para poder se livrar do pagamento. E viu uma turma com uma decisão favorável, dizendo que para que o passaporte não seja apreendido, o devedor precisa indicar meios para quitar a dívida de modo que seja menos oneroso para si. O que ele não pode é silenciar. A grande questão que eu vejo aí em relação ao passaporte é que a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade 5941, que tem um parecer favorável da PGR, que requer a declaração de inconstitucionalidade de medidas atípicas que importem restrição às liberdades individuais. Ou seja, eu só poderia aplicar a medida atípica quando ela teria um caráter patrimonial. Então, a gente até entrei agora, ontem, nessa ADI 5941/DF, ela está lá agora, março, na conclusão. Então, a gente não sabe o que vem por aí. Nesse momento, a gente tem precedentes favoráveis e desfavoráveis à apreensão do passaporte. Mas nós temos uma decisão, você me permite só fazer um apontamento nesse sentido? Nós temos aquela decisão emblemática de um famoso jogador de futebol, né? Quem quiser consultar, o RHC, para quem quiser, RHC, tá? Que é o recurso no habeas corpus 173332. 173332, que foi garantido nesse caso, e de uma forma muito excepcional, diga-se de passagem, a possibilidade de retenção do passaporte. Por quê? Porque no processo ficou manifesto que se tratavam de pessoas capazes de suportar a execução, inclusive uma multa ambiental, né, de natureza ambiental, que eles estavam obstruindo a efetividade do pagamento. E aí, naquela condição, a relatora e a ministra Rosa Weber, inclusive, foram estabelecidos alguns requisitos, alguns parâmetros para que houvesse a possibilidade dessa eventual constrição, retenção do passaporte. Por isso, concordo plenamente com o Gilmar. A CNH é uma coisa que não impede de ir e vir, porque você pode pegar um ônibus, um táxi, um Uber, e andando bicicleta, rodando estrela, andando de caramujo, faz de qualquer jeito. Agora, o passaporte, de fato, gera essa discussão. Eu, particularmente, assim, eu sou um pouco radical nesse assunto. O Maurício também discorda de mim. Eu entendo que é uma aberração, o cidadão está devendo dinheiro,
e você verificar no Facebook, como tem um caso específico na região de São Gonçalo, quem é de São Gonçalo pode, de repente, saber o que se trata, que o cidadão viaja para o mundo inteiro e está devendo Deus e o mundo. Então, assim, para mim isso é uma afronta ao Poder Judiciário e um desrespeito a uma decisão judicial que não está em julgado e uma falta de humanidade para contra um crédito de terceiro, sabe? Mas, assim, é meu entendimento, estou aqui abrindo o coração, um momento de van, mas fica aí Não, né? e também tem outra coisa. Até li uma matéria interessante ontem que diz o seguinte: dependendo da situação, será que vale a pena esse requerimento? Claro, há a questão do devedor que viaja, né, gasta dinheiro no exterior. Mas vamos pensar assim, né? O que impede dele se movimentar em países que estão vinculados ao Mercosul? Ele não precisa do passaporte dele. Então ele pode ir com a sua para a Argentina, para o Chile e assim por diante, simplesmente portando a sua carteira de identidade. Então tem que pensar, será que é uma medida efetiva mesmo para a execução? Claro, lá no final de tudo, né, não tem o que fazer, não há o que fazer, eu posso requerer. A gente sabe que teve uma mudança, né, inclusive no próprio CPC, em relação a alguém perguntou aí na prisão do devedor, prisão civil, a gente não sei qual é a sua opinião, Fabiano, mas a gente, particularmente a partir da emenda 45, lá com o Pacto de São José da Costa Rica, toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio, que se aplica aí uma discussão em relação à questão do próprio passaporte. Então, eu acho que hoje a gente tem uma visão diferente em relação à prisão do devedor, né, com dívida civil. Né? Eu acho que é uma questão que o STF já se manifestou a respeito disso, né? Justamente porque a gente é signatário, né? Então, acho que é uma questão que já está superada hoje. Entra num critério de superlegalidade, eu concordo também. Eu acho que a prisão, aí sim, é uma medida extremada, porque essa sim é uma violação máxima do seu direito de ir e vir. Mas o passaporte, eu entendo que casuisticamente, a depender do caso concreto, dos fatos que estão ao redor, porque normalmente esse tipo de devedor, ele gosta de esbanjar, né? Normalmente é esbanjador, bota no Facebook, bota no Instagram, viajou, esquiando em Aspen, né? Mas não paga os R$ 50 do cara que trabalhou para ele. Está devendo. É um absurdo isso, é um escárnio contra o Poder Judiciário, contra os advogados que trabalharam para assim fazer, né, para prestar aquele serviço, e para o cidadão que trabalhou e não recebeu, né? Mas, assim, fica aí o debate, né? Eu sei que o papo vai longo nesse sentido. Agora, uma coisa que uma vez me perguntaram em sala de aula, à luz do passaporte, e aí uma inversão de discussão. Tudo bem, o passaporte é de nacional, obviamente. Eu não posso, saindo da discussão assim, do passaporte, ou melhor, mantendo a discussão do passaporte, eu não posso determinar a restrição de passaporte de estrangeiro, né? No sentido de pagamento. Não me parece que caiba esse tipo de situação, né? Agora, uma pergunta que é interessante. Aquele pessoal que vem de fora, e esse caso é real, tá? Vinha de um país, abria empresas fictícias ou no nome de terceiros e depois levava o recurso e dava cano no geral aqui. E aí, uma pergunta que alguém fez: será que eu posso, na mesma ótica da possibilidade de reter um passaporte, dar uma ordem ao Itamaraty, que é, né, dentro da ideia de concessão, né, de visto, né, do Ministério das Relações Exteriores, será que eu posso impedir uma ordem ao Itamaraty de vedação de concessão de visto, em virtude, como uma medida constritiva para que esse cidadão pague? Olha que raciocínio, porque é o mesmo raciocínio do passaporte, a contrário senso. É verdade. É uma discussão boa, uma pesquisa boa. Não é isso? Quer dizer, eu particularmente entendo que se eu entendo que no passaporte, aí eu acho que eu tenho que ser coerente no raciocínio. Se eu entendo que no passaporte é uma medida extremada, que mesmo sendo extremada pode, eu acho que a contrário senso também se admite. Mas, assim, na discussão vale o mesmo raciocínio que a gente fez no passaporte, né? Me parece que a questão do direito de ir e vir é tanto de nós sairmos quanto do estrangeiro entrar. Então, eu acho que o raciocínio por arrastamento serve para os dois, né? Também. Acho que sim, também. Mas vale aí um debate longo. Outra questão que talvez, mas não sei se você já... Pessoal, só vocês saberem, a gente não debateu nada sobre, então aqui na surpresa, né, para os dois lados, porque exatamente para tornar o papo mais leve, né, menos formal. Uma situação interessante, uma vez que eu aprendi num curso, inclusive com o Marcos Barroso, e eu lembrei de uma empresa que eu trabalhei. Interessante, eu tenho uma empresa que é importadora de um determinado produto.
né? Eu sei que aquele produto está lá, é um produto fim de um determinado item do que ele vai fazer, né? Um insumo importante. Eu posso determinar que lá na alfândega, né, em todo o sistema lá que faz a internalização de um produto, eu obste a entrada daquele produto enquanto aquele empregador efetivamente não pagar a dívida? Olha que discussão interessante. Porque aquele produto parado no porto ou parado no aeroporto é muito caro, porque o tempo de estocagem custa caro para quem está consumindo, né? Eu trabalhei uma época gerindo a importação de uma empresa e o tempo de estocagem é uma fortuna. Então, o produto quando chega lá, você tem que cantar para subir, para tirar de lá. Então, isso é uma discussão muito interessante que eu uma vez recebi, porque eu soube de um caso que o juiz determinou que o produto ficasse parado no aeroporto enquanto não fosse pago. O que aconteceu? Pagou no dia seguinte. Pagou no dia seguinte. Pagou no dia seguinte. Porque a dívida era menor do que o custo de estocagem. É o que acontece um pouco similar com a apreensão do veículo que fica no pátio, né, levado para o depósito judicial. Cada dia que o veículo fica lá, claro, dependendo do estado do veículo, é melhor correr e pagar e tirar o veículo de lá, né? Pagar o débito, se for o caso, e assim por diante. É mais ou menos, acho que o raciocínio é mais ou menos parecido, né? Exatamente. Quer dizer, é um raciocínio interessante, porque, da mesma forma, a contrário senso, é para quem exporta, tá? Uma coisa é, porque, e aí, claro, exportação, só para o pessoal saber, enquanto o produto está no Brasil, em regra, esse produto é da empresa, é de responsabilidade da empresa exportadora. Normalmente, das regras de direito internacional, normalmente a empresa de lá, ela só passa a ser responsável quando o produto é embarcado, né? Tem toda uma regra de direito internacional para compra e venda que a gente não consegue falar aqui agora. Mas o grande X da questão é, da mesma forma que eu posso dar uma ordem de não internalização, eu posso dar uma ordem de não exportação. Esse produto fica parado em solo brasileiro enquanto não for efetivamente pago aquela dívida. É uma possibilidade totalmente viável e que muito pouca gente faz. E aí, uma coisa que eu costumo dizer, Gilmar, todas as vezes que a gente executa alguém, mais importante às vezes do que saber o direito é saber o que aquela empresa faz. Porque quando você sabe o que aquela empresa faz, você sabe como é que é o fluxo financeiro dela, como é que é o fluxo comercial, para onde ela vende, para quem ela vende. Se eu posso pedir a penhora em mão de terceiro, por exemplo, eu sou um varejo e vendo vou dar o nome de uma empresa grande, todo mundo sabe, é CBD, né? Grupo Sendas, Pão de Açúcar. Se eu eventualmente penhoro o recebível desse cara lá no Pão de Açúcar, por exemplo, o Pão de Açúcar não vai pagar ele, vai pagar a juízo. Né? Isso é uma coisa também muito importante. Quando você vai a mercado, por exemplo, você olhar lá se a sua empresa que você está executando vende para mercado, vende para bar, vende para alguém. Porque se ela vende para alguém, alguém paga ela. Isso é uma premissa básica. Não, a gente até chegou a comentar, acho que você chegou até a fazer uma chamada, só para lembrar do Comprote, né, que é um sistema vinculado à Receita Federal. Na verdade, é um sistema da Receita Federal. Muitas vezes a empresa ela tem valores a restituir, tem compensação, restituição de valor de IPI, IOF, PIS, COFINS, ITR, e o juiz pode certamente determinar um ofício, um mandado, para que seja feita a reserva ou a penhora do valor que o executado busca restituir ou compensar desses tributos perante a Receita Federal do Brasil, né? Então, às vezes, honestamente, nunca vi um pedido nesse sentido. Até outro dia, brincando assim, eu entrei até com um CNPJ do nosso tribunal, aí tinha um processo lá atrás, que o próximo tribunal tinha um crédito para receber. Entrei com o Banco do Brasil, por exemplo, com vários créditos a receber, né? É um sistema aberto que você faz tranquilamente a pesquisa, não precisa de cadastro, não precisa de autorização, e às vezes o seu devedor é credor de compensação ou restituição de valores, né? Só para lembrar. Já até coloquei aí, pessoal, o nome Comprote, tá? Da mesma forma, na linha do Comprote, ainda faltam uns 4 minutinhos, vamos ver se a gente consegue falar tudo. Também tem os portais de transparência. Portal de transparência de todos os entes da administração pública, município, estado e União. Normalmente se disponibiliza nesses sites créditos a pagar. Eu já tive 4 casos em São Gonçalo que o advogado, né, numa aula que tinha sido meu aluno, eu tinha explicado sobre esse recurso, ele começou a procurar em todos os municípios, achou crédito da empresa e conseguiu pagar o crédito dele. Isso aí. Outra coisa que a gente pode lembrar, Fabiana, é agora, restituição de imposto de renda. Bem lembrado. Então, o juiz pode enviar um ofício à Receita Federal para que ele, se e quando for feita a restituição
ao devedor, ao cidadão, retém esse valor e coloca à disposição do juízo. Tem decisões favoráveis, tem decisões desfavoráveis também, mas pelo menos algum valor eu consigo reter em favor da execução daquele processo. E o momento é esse, porque a partir de agora, várias pessoas estão recebendo restituição. Eu até entrei aqui ontem, a título de curiosidade, está lá, você consegue, a restituição, o imposto de renda de 2020 está lá disponível. Então eu consigo entrar e consigo obter essa informação, né? Tranquilamente. E um detalhe, né, para você, para a galera também, para ter noção, qual é a melhor época para você pedir restrição de crédito da restrição de restituição? Em regra, 30 de abril, porque 30 de abril é a data máxima que alguém manda imposto de renda. Então, aqui, naquele momento, como é por homologação, né, você manda lá para a Receita Federal a informação que você mesmo está declarando e, eventualmente, a Receita só vai homologar aquilo que você mandou. De toda sorte, a restituição já está na declaração. Então, é crédito. Se é crédito, é penhorável. Se é penhorável, você pode fazer uso. Melhor época, em regra, 30 de abril. Tirando agora que a gente teve uma restrição que foi, salvo engano, mês passado. Mas, em regra, até 30 de abril, melhor época para mandar ofício para a Receita Federal buscando restrição ou constrição de valores a restituir em imposto de renda. Bem lembrado. E detalhe importante também, só para lembrar, que o aplicativo da Receita Federal, ele pede só o CPF da pessoa e um código, mais nada, a data de nascimento. Se eu tenho esses dados, eu sei se ele vai, se a declaração dele está na base para receber a restituição a qualquer momento, entendeu? Verdade. Pesquisa aberta. Exatamente. É claro que quanto mais rápido mandar, melhor, mas você melhor, claro. Lembrou, porque depois que é processada, entra numa fila de restituição. E normalmente vem lá, em fila a restituir, ou não, ele vai dizer informação pertinente a você. Se o cara foi pagador, claro que não tem nada a pagar, a restituir. Mas se ele tem a restituir, vai estar escrito lá, em fila de restituição. Opa, tem dinheiro, posso penhorar. Olha, a quantidade de informação que a gente conversou e ainda ficou um monte de coisa que a gente poderia ter tratado. Falamos de prisão, poderíamos falar, eu sei que o pessoal pediu para a gente falar da questão de falecimento, como funciona. A gente não vai conseguir superar tudo porque a gente já está caminhando aí para o minuto final. Gilmar, 2 minutinhos para você aí. Tem alguma coisa que você acha que a gente poderia ter falado ainda? Que eu esqueci? Eu acho que a gente tem uma geral boa, né? Só lembrar o seguinte, a gente tem lá... especialmente para quem advoga aí em área rural, lembrar que a gente tem o DITR disponível no InfoJude, que traz informações importantes para a efetividade da execução. A gente também tem um convênio que é uma pesquisa aberta, eu até fiquei surpreso, acho que eu até comentei isso outro dia, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então, se você colocar isso lá no Google, SNCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural, é uma consulta pública que indica nome, município, titular e área da propriedade. Então, esses são recursos que me permitem obter informações de imóveis rurais. Fiquei surpreso em saber que Niterói tem uma quantidade enorme de imóvel rural. Como é que a gente vai pensar numa coisa dessa, né? Então, ferramenta, consulta pública, fonte aberta, segura do governo, que se permite fazer essa consulta. Então, assim, são alguns mecanismos que vão ajudar realmente a efetividade da execução, né? Acho que voltou a falar de ANAC, a gente poderia pedir restrição de aeronave na ANAC, tem questão marítima que também pode pedir eventualmente embarcação. Tem tanta coisa, gente, mas a gente pede desculpa, porque de fato falta 1 minuto e 43 segundos agora, e aí eu combinei com o Gilmar. Gilmar, querido, olha, o pessoal está aqui, todo mundo questionando a questão do curso. Pessoal, eu vou conversar com o Gilmar, vou falar com ele sobre o assunto, e a gente pensa alguma coisa assim, num outro espaço, para assim que estiver desenhado, eu falo com ele, a gente posta aqui para vocês, tá? Fica aí a dica, eu acho que advogado tem que saber esse tipo de informação, porque é um diferencial no mercado. No mais, querido, 1 minuto e 15, eu queria agradecer demais a sua participação, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento. O papo foi agradabilíssimo, conversamos sobre um monte de coisa, eu não sabia um monte de coisa que você falou aí, foi muito bom e tenho certeza aí que a gente agradou bastante o pessoal. Eu também quero agradecer aí ao Papo Trabalhista, esse convite, a gente já se conhecia assim, né? Pelo menos de algum contato, face to face, ainda não, né? Tivemos a oportunidade de conversar. Conheço muito a respeito do Carlos, que é o diretor lá da 4ª Vara de São Gonçalo, e foi um prazer enorme compartilhar desse conhecimento. Aprendi muita coisa também aí do mercado financeiro, foi realmente um intercâmbio, né, de informação. E agradeço aí a atenção de todos, né? A disponibilidade,
a oportunidade que nos concederam de partilhar desse conhecimento, né? Foi um prazer enorme. Bacana, Em breve querido. tem notícia aí do curso aí, né? Com certeza que o pessoal aqui de fato está querendo muito, porque o conhecimento, como diz Marcos Dias, advogado com conhecimento tem sempre lugar no mercado. Querido, 11 segundos, obrigado, a gente conversa e, pessoal, assim que souber, eu disponibilizo aqui no Papo Trabalhista. Um beijo a todos, um abraço Um abraço. aqui, querido. Muito bom. Igualmente, um abraço a todos.